Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Mais um episódio dessa série incrível que é a série Vancouver, que é o Pode Bem na Estrada, série Vancouver. Cada história, cada empreendedor, cada detalhe muito interessante. Espero que você tenha acompanhado cada um dos episódios. Não tem nenhuma história igual, cada um tem uma experiência diferente, veio em épocas diferentes e pode estar ajudando de forma diferente. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, a Cláudia. Ela tem uma experiência um pouco diferente, que ela tem o business conectado ao Brasil de alguma forma. Ela vai contar um pouco disso, contar quando veio para o Canadá, contar como mudou o Canadá, a cidade onde ela mora, como mudou Vancouver aqui nesses últimos anos. Vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho de onde ela veio, qual região do Brasil ela veio. Cláudia, com você. Seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa no Pode Bem. Obrigada. Pois é, começa do começo, né? Começa do início. Bom, Cláudia nasceu em Adamantina, no interior de São Paulo. Os pais não são empreendedores, né? Meu pai é jornalista, radialista, aposentado agora, apresentador de televisão, faz campanhas com políticos, anunciando. Minha mãe sempre foi uma administradora da casa e também administradora em negócios, trabalhava em contabilidade, em setores de administração de vários tipos de business. E então, assim, o empreendedorismo não vem de dentro de casa, né? Para mim, surgiu mesmo de pegar um gostinho pela liberdade que o empreendedorismo dá. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Olha. E assim, a gente era o que considerado no Brasil classe média, né? A struggling middle class. Sim. Então, os dois trabalhavam, a gente se mudou por volta do Brasil pelo fato dos empregos de jornalista e de radialista do meu pai. Nascemos em Adamantina, mudamos para Cuiabá, nasceu um irmão em Cuiabá, fomos embora para o Paraná, nasceu outro irmão no Paraná, e aí voltamos para Cuiabá. Então, as minhas memórias, assim, a primeira memória que eu tenho de infância é no Paraná, né, com 3, 4 anos de idade. Depois a minha educação começou mesmo em Cuiabá, no Mato Grosso. E um lugar bem diferente, né, do que é do Sul. Então eu acho que talvez assim, aquela coisa de infância de se mudar e se adaptar a um lugar novo já estava lá e às vezes eu nem sabia. Porque comecei a trabalhar com 15 anos. Aos 13 anos de idade, eu achei uma dificuldade com a professora de inglês na escola. Ela era portuguesa, com um sotaque português muito forte. Ensinando inglês. Ensinando inglês. Então, eu não entendia nada que aquela mulher falava. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é muito difícil, ela é muito chata. E eu tinha 2 colegas que faziam curso de inglês no FISC. E eu falei, mãe, pai, elas estão indo muito bem. Essa professora nem afeta elas. Eu quero aprender inglês também. Aí tá bom, então você vai fazer inglês, né? Com 13 anos comecei o curso 2 vezes por semana. Comecei a me dar bem, gostei muito. O curso era de 3 anos e meio, que eu entrei já num curso de adulto. Olha. Com 13 anos. E quando mais ou menos no meio do curso, a FISC me ofereceu a oportunidade de ser monitora. Comecei antes ou depois da minha aula, ajudando as crianças, sendo monitora. E aí, antes do final do meu curso, eu já era professora de inglês full time no Brasil. Eu fazia high school de manhã. Eu saía da high school 11h30, meio-dia, que o aluno brasileiro sai da escola, corria para casa, tomava banho, começava a dar aula no FISC da 1h30 até as 8h30 da noite. Tarde inteira. De segunda a quinta. Então, não tinha tempo de get into trouble com nada. Né? E na sexta tinha o day off de planejamento, alguma coisa assim. No sábado tinha turma também. Então não podia nem festar muito na sexta à noite, porque no sábado de manhã, das 8 às 11 eu dava aula. E até comecei, aos 15, 16 anos, na minha high school, o professor de inglês, acho que saiu alguma coisa, eles sabiam que eu dava aula, me puxaram para dar aula na minha high school de inglês. Então, eu saía, eu era dispensada da aula de história ou geografia, os subjects mais fáceis, de uniforme, saía do segundo, terceiro ano e ia dar aula para o primeiro ano. Olha. Na high school. E, então, foi uma experiência para mim muito empoderante. Eu me sentia muito poderosa, né? Que eu tenho 52 anos, então na minha fase de crescimento no Brasil, não é toda a família que empoderava.
Sim. as mulheres, né? Então, na minha casa, eu não me sentia empoderada. Eu era mais velha, eu tinha obrigações, mas eu nunca me falaram assim, meus pais, vai, faz o que você quer, sonha o que você quer. Não existia isso na Incentivando nossa nesse época. sentido, assim. Não. Então, essa carreira de professora de inglês, para mim, a partir dos 15 anos, me deu muita coisa. E era uma casa de quantos irmãos? Você tinha quantos irmãos? 2 irmãos Dois mais irmãos. novos, né? Então eu era mais velha. Eu sempre fui 2, 3 anos mais velha do que o primeiro e o segundo 3, 4 anos. Então, né, meus pais foram, né, fizeram o que podiam por nós. Não faltava nada em termos de material. Conseguimos ir em escolas particulares, viajávamos para o sul para visitar a família a cada 2, 3 anos para a praia. Quer dizer, a gente teve uma vida materialmente assim simples, mas confortável, Estável, tudo. né? Mas não teve esse exemplo de empreendedorismo. Eles ficaram muito felizes quando eu comecei a trabalhar. Opa, já pode pagar a conta do telefone, já pode pagar Contribui. Já começa a contribuir, né? E aí meu irmão também, o segundo, começou a trabalhar com 13 anos, numa farmácia e tal. Então, quer dizer, a gente começou a trabalhar cedo. Os meus pais gostavam disso, que a gente não deu trabalho como adolescente por causa do trabalho, né? Talvez foi exemplo para os irmãos, né? Quando viu a sua caminhada e falou assim, olha, é uma forma de independência, né? A gente tem alguns programas, eu tenho alguns programas com meus filhos, né? Tenho 3 garotos e algumas atividades que eles fazem, eles são remunerados por ela e é muito legal, assim, o sentimento que eles têm de que agora se eu vou lá comprar um joguinho que eu quero, do videogame, eu vou escolher e isso começando desde cedo, né? Essa gestão do próprio dinheiro, do próprio tempo, a venda do tempo, conhecer disso é legal. E como que foi esse avanço? Avançou no inglês? Avancei, terminei o curso de inglês, né? Então, eu estava com o quê? Eu comecei com 13, então com 16 anos e meio eu terminei meu curso de inglês, eu me formei e continuei dando aula. Então, dar aula para mim virou minha full-time profession. Tanto que eu estava ganhando muito bem como professora de inglês full-time e eu pensava, o que eu vou fazer na universidade? Eu já cheguei no resultado da faculdade. Fazer na universidade? Fazer o quê? E no Brasil se dá muito valor à universidade. Se dá muito valor à educação superior, ao nível superior, né? E eu acho que... Será que eu cheguei... Eu nem me lembro se eu cheguei a fazer vestibular. Eu fiz cursinho e tudo mais. Talvez eu fiz e não passei. Não me lembro. Eu tenho... Essa fase de imigrante também para cá, para mim, há 23 anos, tem coisas que simplesmente... Se perderam na memória. Porque não tem importância, né? Tem muita outra coisa que a gente teve que aprender. Então, eu continuei dando aula. Aos 19 anos, 18 para 19 anos, eu e o meu namorado na época resolvemos viajar para a Inglaterra. Porque ele já tinha tido uma experiência morando nos Estados Unidos e era o meu sonho aprimorar o inglês e aumentar o meu conhecimento do inglês como professora e como speaker também. Então, moramos em Londres, chegamos em Londres no inverno, quando eu tinha 19 anos, eu acho que então, o que era isso? Em 80 e alguma coisa. Penamos pra caramba, fiz tudo quanto é tipo de emprego ilegal, porque você tá lá como turista para aprender inglês, então você não pode trabalhar legalmente, né? Então, limpei casa, trabalhei em restaurantes, trabalhei na Working Men's College, que era em Camden Town, em Londres, como cozinheira, que eu sempre gostei de fazer muito bolo, doce, fazia as sobremesas toda para uma brasileira que era dona da cantina lá. Então, foram 13 anos. E também fiz o meu TOEFL. Fiz um cursinho com a Universidade de Cambridge, fiz o exame, o TOEFL, para assim, quando a gente voltar para o Brasil, eu tenho já uma coisa a mais. Engravidei, no final dos 3 anos de Londres, eu falei, eu quero ter o meu filho no Brasil. Sim. Eu não quero ter um filho em Londres ilegalmente, como turista que overstayed her visa. Então, voltamos para o Brasil, tive meu filho no Brasil, continuei dando aula, full time, com um pay mais superior, né? Porque eu tinha experiência. Maior, sim, também. realmente, para que eu vou na universidade? Eu via minhas amigas, ok, ela quer ser advogada, eu não quero ser advogada. Ela está fazendo letras, vai ser professora. Eu já sou professora de inglês, eu já estou ganhando quase a mesma coisa que ela. Não quero ser outra coisa. Médica, não tenho as ciências, né, para fazer isso. Porque você é médico, advogado, professor, aquelas profissões. Administrador de empresa, minha família não tinha empresa para administrar, então as coisas foram para mim mesmo assim, me guiando.
Então, primeiro, chegamos falando assim, o empreendedorismo foi quando, dando aula na escola, mudei para uma outra escola. Quando não deu certo na outra escola, resolvi dar aula independentemente. Então, criando grupos de empresários. Eu tive grupos da Enron, lembra quando a Enron estava no Brasil? Em Cuiabá, particularmente, eles estavam fazendo uma pipeline, gas pipeline. Sim. Então, eu dei assessoria de línguas, de tradução, levava eles ao real estate agent, ao médico, e tinha grupos que eu dava aula de português, assim como adultos brasileiros e profissionais brasileiros que eu dava aula de inglês. Então. E já empreendendo um caminho de quase caminhando para uma escola de inglês. Caminhando para ter alguma assessoria escola de línguas, né? Sim. E então foi aí que, nessa fase, que o meu relacionamento se desmoronou, meu filho pequeno ainda, e eu, na época, muito frustrada com a mentalidade masculina brasileira daquela época, daquele parceiro, no entanto. E eu tinha vivido um tempo na Inglaterra antes, que a gente viveu junto, e a minha impressão de um relacionamento com uma pessoa fora do Brasil, eu pensei, nossa, eu acho que não teria esses problemas de machismo, abuso psicológico, quase a uma violência física, que isso é uma coisa de culturas menos desenvolvidas, infelizmente, né? Então eu comecei a procurar uma oportunidade de conectar com alguém fora do Brasil para um relacionamento completamente... assim, hoje, depois de muita terapia, depois de muita conversa, eu entendo que era aquele fight or flight. Se você está numa situação difícil, ou você fight ou você procura flight. Sim. Então, no meu caso, procurando um relacionamento fora do Brasil foi a maneira de como eu lidei com as dificuldades, com a cultura machista brasileira que eu enfrentava na hora. Que eu enfrentava na hora. Então, conheci um canadense, fomos pioneiros também de casamento online. Você conheceu online? Conheci o John online. Isso é um pedacinho de uma outra história. Como que funcionava nessa época? Porque hoje existem vários aplicativos de telefone. Na época Tinder. Tinha... Né? Sabe o que era o primeiro site? Chamava-se Matchmaker.com. E o Matchmaker.com tinha essas comunidades por interesse, perfil etnicista ou cidades. Então, eu estava lá em Cuiabá, trabalhando com um filho pequeno. Quer dizer, eu já nunca gostei de ir em barzinho para poder conhecer as pessoas. Para mim, você vai no bar para tomar uma comida boa, uma bebida boa e para conversar com alguém. Não estou lá para procurar, né? Também boate era uma coisa muito rara eu fazer. Então, eu falei, bom, esse negócio online é mais direto. Vamos fazer isso, eu sou muito direta. Vou procurar o perfil que eu quero de uma vez. Não vou ficar perguntando sobre o perfil de ninguém. Não, ficar esse negócio de dançando. Essa é uma coisa também que diferencia muito a mim da cultura brasileira, né? Que eu não me sentia uma fit. A cultura brasileira é muito indireta, macia. Mais à vontade. E eu já fui descrevida aqui como hard ass, né? Então, direto ao ponto. Direto ao ponto, sem manteiga, vambora. Então, eu conheci o John no Matchmaker, eu fiz meu profile, escolhi a cidade de Londres, porque eu tinha experiência com o povo britânico, era um povo que me intrigava e é da língua inglesa, o meu critério era da língua inglesa, e fiz um profile e coloquei a cidade lá, não tinha os campos certinhos, então eu botei Mato Grosso, né? Porque o profile, o programa não entendia de onde que era. Sim. E ele disse que estava naquela época, sim, tentando se conectar com uma pessoa escocesa. Olha, você procurou lá na Inglaterra, eu procurando na Inglaterra, talvez um inglês. O meu marido aqui no Canadá, em Vancouver, procurando uma escocesa no site de Londres. E ele disse que olhando, porque a da família dele é inglesa e escocesa, né? Os canadenses são imigrantes também. Ele grande maioria. Second generation British Scottish, então ele queria conhecer uma pessoa escocesa. Também tinha terminado um casamento com 3 filhos, né? Eu com 1. Então, você era muito limitado naquela época. O que você podia fazer? Era 98. Uma época, assim, uma boa coisa, o sistema não era tão preciso, né? Porque se ele fosse muito preciso, talvez não conseguiria... Não. E como que ele caiu no Brasil nessa pesquisa? Pois é. Ele viu o nome Mato Grosso e lá, o que é isso? Que cidade é essa? Eu vou olhar porque é diferente, eu não conheço essa cidade, quero saber onde é que é.
Aí começou a ler o profile, você passava 40 minutos preenchendo tudo, né? Ele assim, sim, gostei, tá? Vou escrever para ela, né? E enquanto isso, do meu lado, eu tinha recebido muita carta de muito homem tranqueira. Muita. Propondo affairs, propondo coisas absurdas no mundo inteiro. E lixo. Comecei a se corresponder com 2 ou 3, e aí, em 2 semanas, acabou conversando mais com ele. Aí progredimos para o ICQ. Vocês se lembram do ICQ? ICQ eu lembro. Eu coloquei nos últimos 2 anos como meu text ringtone, para quando a minha filha e meu marido te mandasse text, eu já sei que é eles, que é o ICQ, que está na minha memória. Eu lembro muito. Então a gente conversava 2, 3 horas por dia no ICQ. Toda noite, depois do trabalho. E começamos a nos conhecer bem. Isso demorou o quê? 1 mês, 2. Ele começou a falar de ir ao Brasil e não sei o quê. A gente, assim, quando você não tem o contato físico, você só tem as palavras, você tem que falar tudo o que você quer, o que você não quer, o que é, o que não é. Ser aberto, abrir completamente. Você tem que se abrir completamente, porque senão é muito superficial. E você que já tinha, de certa forma, um empreendimento no Brasil, dava aula, tinha uma estrutura, você começou a pensar na possibilidade de mudar? Já começou nessa época? Sim. Estudar o Canadá? Não comecei a estudar o Canadá, porque o meu foco era o meu sustento básico no Brasil, né? Ainda estava no meio de um divórcio muito difícil e complicado, com um homem com a mentalidade machista brasileira que não quer que ninguém termine com ele, né? Eles que têm que terminar, né? Mas mesmo assim é aquela coisa complicada. Então eu estava assim, eu não tinha tempo de ficar sonhando ter um relacionamento melhor do que eu tinha antes. Então o meu critério era primeiro vedá-lo como pessoa. Se passasse, depois eu ia começar a pensar no resto. Então, com alguns meses de conversa, ele resolveu que queria ir ao Brasil. Eu falei, peraí, tá ficando sério esse negócio. Vai vir aqui, eu tenho que me certificar que você não é um serial killer, né? Então, como um dos pilares do empreendedorismo é fazer muita pesquisa, é se informar muito bem antes de fazer qualquer coisa, eu falei, não, eu preciso de referências. Eu preciso de conversar com alguém, mais de uma pessoa, que seja uma pessoa real da sua vida, para eu saber. Porque você está me contando todas essas coisas de você. Como é que eu vou saber se isso é verdade? Né? Então, ele me colocou em contato com a irmã e com o melhor amigo de infância. Então, conversei com eles por e-mail, no telefone. Falei, então tá tudo bom. Ele pode vir, é isso mesmo? Tá divorciado? Tá, é isso. Tem 3 filhos? Faz isso, faz aquilo. As coisas básicas. Sim. Então, ele veio, passou umas 2, 3 semanas no Brasil, não falou para a família dele que estava indo conhecer uma brasileira, que ele já estava conversando em casar naquela época. Bastante tempo. Há alguns meses. Era, assim, a gente começou esse relacionamento, eu acho que foi em fevereiro, março de 98, e ele foi lá passear em julho. Então, foi rápido, em 2, 3 meses estava lá. Passeou, já estava conversando de casamento, e eu lá, você tá doido, rapaz? Você tá vindo aqui passear e tudo mais, vamos, né? E chegou em agosto, setembro, eu vim passear no Canadá. E ele já me apresentou para todo mundo, me levou para Whistler, propôs casamento em Whistler. Eu falei, uau, incrível, tudo isso, rápido demais, né? Tá, então agora deixa eu voltar para o Brasil e fechar a minha empresinha de English Teacher, Translation, tentar trazer o meu filho comigo, porque um menino de 1, 2 anos de idade, eu não vou deixar ele para trás. Imagina uma coisa dessa. Quem que faria isso? Né? E então voltei para o Brasil, continuamos o relacionamento, começamos a dar a entrada na papelada. Eu sei muito bem essa história de papelada de imigração, como é que é de visto e vai fazer isso. Passaram-se 4, 5 meses. Nós tivemos um hiccupzinho na papelada. Não liberou isso ainda, precisa de mais isso. Então, conversando com ele, ele fez um comentário muito idiota, tipo assim, talvez a gente está se movendo muito rápido, talvez... Eu falei, o quê? Eu tô a ponto de mudar a minha família, meu filho, me largar tudo daqui, e você tá achando que tá indo muito rápido. Tchau. Tchau. Isso não vai dar certo, não. Terminamos, né? Isso foi mais ou menos em dezembro de 98. Aquela história, as histórias daí pra frente, né? E eu, assim, eu já tinha me desfeito do meu apartamento, eu já tinha me desfeito de tudo, estava só esperando. Então, foi uns passos para trás que eu tive que dar.
Meu pai, mesmo na época, isso mesmo, o que você ia fazer atrás de um homem no Canadá? Estava doida? Uma aventura. Que aventura louca que é essa? Né? Os pais da gente são, né, strict. Filhos, né? Querem o melhor pra gente, então, né, me deu uma dura. Eu falei, poxa vida, agora eu me sinto uma idiota mesmo, né? Mas faz parte. Então, continuei a vida no Brasil e passou uns meses e fui, né, restabeleci as minhas turmas de inglês, voltei, aluguei um outro apartamento, fui morar com uma amiga e tal. E uma outra amiga me convida, olha só, agora vai começar a parte bem doida da entrevista, tá? Prepara, pessoal. A parte doida da entrevista agora. Bem assim, uma amiga brasileira que mora nos Estados Unidos hoje, ela, Cláudia, eu quero ir nessa mulher que ela é fortune teller, né? Como é que a gente chama isso em português mesmo? Porque eu, às vezes, não lembro esse palavra. Que é cartomante? Cartomante, alguma coisa assim. Ela fala de tudo. Falei, ih, Ricarda, o que é isso? Ricardinha. Ricardinha é uma parada. Falei, eu vou com você, mas eu não quero isso, não. Não quero saber nada disso. Eu não vou fazer, não vou pagar pra ninguém falar, porque a minha vida já tá desandada. Então, não preciso de mais ninguém me falar o que vai acontecer. Fui com a Ricardinha. A Ricardinha tá lá, uma casa muito simples, num bairro muito simples. Ricardinha tá lá sentada com a mulher na cozinha ou na sala, e eu tô na porta, eu não queria nem entrar. E eu tô assim na porta, né? E a mulher tá vendo esse anel aqui, que, vamos voltar, em 1998, 99, você olhar uma aliança de pedra simplesmente no dedo de alguém não quer dizer nada. Né? Porque no Brasil, quando você tem um compromisso de noivado, você usa a aliança de casado na mão direita. Sim. Então, isso aqui é um costume norte-americano, de dar um diamond. Uma pérola, isso. Então, eu tô lá e a mulher olha pra mim, ó, você, sabe esse anel aí que você tá usando? Esse cara ainda pensa em você. Eu falei, não, para com isso. Que coisa boba. Não, já terminou, acabou. Não, ela me falou 3 ou 4 coisas sobre ele. Eu falei, não. E também, você também vai ter isso, você vai ter isso. Ela me falou 3 ou 4 coisas na minha vida que iam acontecer. Eu falei, não, a senhora está enganada. A senhora está muito enganada. Fomos embora. E aquilo ficou, né? Puxa vida, será que essa mulher tem algum... Aí eu falei, eu não vou ligar para esse cara, eu não vou falar para ele que eu fui numa cartomante, numa vidente, né? Que mulher doida que fala isso. Falei, vou falar para ele que eu tive um sonho. Escrevi um e-mail, falei, ó, eu tive um sonho com você e você estava assim, assim, assado com essa pessoa fazendo isso. Aí ele, oh my God, como que você sabe? Sim, aconteceu isso, não deu certo, eu não consigo parar de você, vamos retomar. Eu falei, ó, só que agora... a coisa teria que ser muito diferente, né? Porque eu fiquei muito receosa do seu nível de compromisso e eu tenho um filho, eu não posso brincar com a minha vida desse jeito. Eu falei, se você quiser alguma coisa comigo, você vai ter que vir aqui. Né? Você vai ter que vir aqui provar para mim que você tem como esperar qualquer obstáculo que aconteça. E ele falou, então tá bom, então eu vou aí, a gente se casa. Tá bom. E também os papéis eu vou esperar aqui. Eu não vou para o Canadá sem poder trabalhar. Não vou, porque só como sua esposa ficar esperando meses, 1 ano por um permanent resident, seja lá o que for, não vou. Então, fizemos. Aí ele concordou, ele veio, nós nos casamos no Brasil. Foi mais ou menos 1 ano depois da primeira visita dele. E esperei mais uns 6 meses, 6, 7 meses. Não, perdão, 8, 9 meses. Até eu ter o permanent resident visa, e aí vim, né? E já era essa região aqui ou não? Vancouver, sim, a gente ele também estava em transição, sim, nessa região. Vim para direto para British Columbia. E como foi fechar um negócio e começar uma vida nova? Quando você chegou no Canadá, o que você viu, né? Assim, empreendedora, como você disse, desde nova, sempre procurando, uma vez empreendedor, os olhos do empreendedor é diferente, né? Vem oportunidades. E como foi chegar numa cultura diferente, que não era Londres, que não era os ingleses? O que você encontrou aqui? É muito interessante, Samuel, porque eu já ouvi várias pessoas falando, quando a gente sai do ambiente em que a gente está acostumado, onde a gente sabe o que está fazendo, a gente fica muito inseguro. Todas as nossas inseguranças, todas as nossas capacidades somem. Você fica assim, sabe, como um bebê. E no meu caso, eu tinha também 26 anos. E eu aprendi muitas coisas em cursos de
aqui no Canadá, de gerenciamento, de pessoal e de empresa e de professora mesmo, que eu fiz alguns cursos aqui, que o nosso cérebro tem capacidades de aprendizado e adaptação diferente em várias idades, né? Depende da década em que nós estamos vivendo, né? É muito mais fácil para uma pessoa se adaptar a uma língua, a uma cultura, um país diferente nos 20, nas casas dos 20, do que do 30 já começa a ficar mais difícil, no do 40 muito mais, no dos 50 e dos 60 é subir uma montanha muito complicada, né? Então, eu tive essa sorte, que eu tinha 26, 27 anos na época. Então, eu vim com aquela mentalidade, eu me casei, esse é o amor da minha vida, esse é o meu lar, eu tenho que mergulhar de cabeça 100% nessa cultura, nessa família, e o que aparecer, eu topo. O que for, é o que é. Né? Então, eu não tinha, por nenhum minuto, passava na minha cabeça que não ia dar certo e que eu ia voltar para o Brasil. Jamais. Né? Eu pensava, se alguma coisa acontecer com nós, quer dizer, eu nem pensava, não passava. Então, a minha adaptação eu tenho que aprender a ser canadense. Sim. Eu tenho que aprender. Eu já sei ser brasileira, eu sei como é que funciona. Eu tenho que aprender a ser canadense. Então, foi essa a minha mentalidade, primeiro. E a minha outra prioridade era ganhar dinheiro suficiente para ir visitar minha família no Brasil. Porque, guess what? No último momento de vir, o meu ex não deu autorização para o meu filho vir. Né? Então, eu fui aquela pessoa que, no fight or flight, para um relacionamento melhor, que também me protegia psicologicamente e fisicamente, eu tomei a decisão de vir primeiro e depois trazer o meu filho. Então, isso também é uma coisa que ocupava muito espaço na minha cabeça. Sobreviver aqui e saber como que está o meu filho e como que não está. E eu encontrava muitas pessoas que, quando eles sabiam da minha história, eles começavam a chorar, começavam a ficar com muita dó de mim. E eu assim, para. Eu tomei uma... Não foi fácil, não é fácil uma decisão. Um filho, mas é uma decisão para minha sanidade, para minha saúde mental e emocional, que um dia vai dar certo, né? E como que o business chegou na sua vida aqui no Canadá? Foi o primeiro? Você experimentou outras coisas antes? O poder das pessoas com quem a gente se relaciona é imenso. Seja networking ou seja o seu grupo, o seu closer 3, 4, 5 people. O meu marido é empreendedor. Então, ele, além de ter sido uma influência extremamente benéfica no meu relacionamento e crescimento pessoal, ele também me encorajou e me envolveu nas empreitadas empreendedoras dele aqui. Então, naquela época, ele também trabalhava para uma empresa, mas ele começou a abrir uma empresa do lado, né? E eu comecei a ver o sacrifício que é, a dedicação que é. E no começo eu até ficava chateada com ele. Eu falei, nossa, você chega em casa, você vai fazer mais disso, em vez da gente fazer alguma coisa, né? Mas Cláudio, a gente tô construindo essa empresa, né? Então, quer dizer, aos 20 e poucos anos eu tinha bastante maturidade ainda, né? E comecei a ver. Nos 30, comecei a participar em doses muito pequenas, né? Em gotas do empreendedorismo dele. E nos 40 já participei mais. Por exemplo, comecei a trabalhar para uma empresa aqui de closets, que faz closets. Porque aqui o setor moveleiro é muito dividido. Você faz a sua cozinha, o seu banheiro com uma empresa, e você faz seus closets, sua garagem com outra. Então, ele me apresentou para uma empresa que era um cliente dele, de closets. Então, no meu segundo ano no Canadá, eu comecei a aprender, combinar as minhas habilidades de preparar uma aula, apresentar, ensinar alguém uma coisa nova. Então, essa carreira de design consultant na indústria dos closets, custom closets aqui, foi uma coisa muito boa para mim. Aprendi muita coisa, comecei, e aquele emprego já era meio empreendedor, porque você ganhava 100% de comissão. Tinha que produzir. Tinha que produzir. Se você não produzia, você não ganhava nada. Né? Eu falo que a primeira característica de você... Por várias vezes eu já chamei pessoas para participar do podcast
E a pessoa fala assim, mas eu não sei se eu sou empreendedora, eu não tenho um business, eu não tenho uma porta, eu não tenho um produto. Mas aí eu sempre brinco, se você sai de casa tendo que conquistar o seu resultado todos os dias, você é um empreendedor. Você é um empreendedor, você faz acontecer. Isso. Se você realmente trabalha para alguém e aquilo, independente do empenho, você sempre vai se empenhar, mas dependendo do esforço que você faz, você não tem um resultado diferente, talvez você não está empreendendo de alguma forma. Então é isso. Se você saiu de manhã precisando conquistar a venda, você está empreendendo. Era isso mesmo, porque e quando eu fiz aquela mudança, que eu dei aula de inglês aqui, eu cheguei a trabalhar numa escola, e como eu não tinha um curso superior, eu não tinha, e inglês era ainda minha segunda língua, mas eu tinha tantos anos de experiência como professora, que uma college aqui me contratou. Não, você vai dar aula. Dava aula full time, mas o salário de uma professora de inglês de college aqui não era suficiente para eu ir ao Brasil 2 vezes por ano, visitar o meu filho, visitar os meus pais. Sim. Era o quê? 35 mil dólares por ano na época. O que você faz com isso? Sendo que uma viagem para o Brasil é no mínimo 5 mil dólares, né? Então, quando um conhecido nosso falou, ei, Cláudia, você quer ser vendedora? Eu falei, não, vendedora, que isso? Vendedora é uma pessoa mais, sabe? Eu sou professora, eu não sou vendedora. Ele falou, não, Cláudia, você sabe apresentar, você sabe preparar, isso é muito parecido com isso, a gente vai te ensinar, é um produto assim que tem tipo partes que você cria, um design, tá ok. É uma franquia, a gente pode te ensinar todos os systems, você vai se dar muito bem. Você já pode estar ganhando 45 mil dólares no seu primeiro ano, 60 mil dólares no seu segundo ano. Se você for boa nisso, você vai ganhar de 80 a 100 mil dólares por ano de comissões. Conte-me mais sobre isso, então. Conte-me mais sobre isso, né? Então, com certeza, eu falei, opa, tô dentro, vamos nessa. Então, fiz o treinamento, comecei. Então, no meu primeiro ano, eu já ganhei 60, 65 mil dólares de comissão por ano. No segundo ano para frente, nunca menos de 75, 80 mil. E depois de 3 anos, com o background já de ter sendo excellent, a gente é excellent. Quando a gente aprende uma coisa e a gente tem que bem suceder, a gente faz. Comecei a ser gerente. E aí apareceu uma oportunidade de comprar uma parte daquela empresa. Então, eu e meu marido, como ele já era muito empreendedor, éramos muito envolvidos, né, com os donos da empresa. Eles se divorciaram, queria vender a parte dela. Nós viramos sócios daquela empresa onde eu trabalhava, desde 2001, né? Então, aí pronto, aí eu já virei legit entrepreneur. Aí ficou legit. Carimbou o registro. Aí carimbou, né, ficou carimbado. Então, a minha porção no nosso business era sales e marketing. E eu era responsável por recrutar e treinar design consultants. Eu cheguei a ter equipe de 15 vendedoras e reciclar, né? Treinar, fazer que essas vendam 1 milhão, essa tem que vender isso, essa tem que vender aquilo. Então, aprendi muito sobre a cultura canadense. Eu já visitei mais de 3 mil Vancouver homes, families. Quando você entra na casa de alguém aqui que você realmente conhece, vê como ele vive, quais as expectativas dele. Então, eu tinha feito bastante pesquisa sobre esse ramo de imóveis planejados. Né? E já era dentro do próprio negócio. Dentro do negócio, E já conseguindo conquistar aquilo que você almejava, né? Assim, o seu objetivo de talvez conseguir ir para o Brasil, ter essa tranquilidade. O que te motivou continuar? Falar assim, eu quero me desafiar mais, quero continuar ampliando, quero buscando outras oportunidades. E antes de você responder, uma coisa que é interessante falar, o Canadá é uma cultura um pouco diferente da questão de empresas. Sim. Vale ressaltar que se você entra dentro de um business aqui, existe sim a possibilidade de um dia você ser sócio do business. Com certeza. No Brasil, isso é muito raro. Você trabalhar para alguém e um dia você virar sócio daquela empresa. Geralmente os filhos que vão. Sim, é uma sequência, né, familiar. Aqui no Canadá e um pouco talvez nos Estados Unidos, eu conheço muito pouco, mas o que eu conheço é que o business ele realmente é independente. Os donos eles não têm, sim, eles gostam, amam também os business,
mas eles não têm um apego de venda. Você pode vender uma parte, você pode ser sócio. Então, onde quer que você esteja, fique de olho. Esteja atento às oportunidades, não perca. Uma coisa que é bom para todos os brasileiros que estão aqui, que está chegando, que estão pensando, os que não têm ainda. E foi isso que eu queria fazer, que eu comecei a pesquisar quando aquela oportunidade terminou com a Closet Company. A gente sabia que a gente queria fazer um outro business. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a bater na porta de todos os kitchen cabinet dealers na cidade, porque você já está pronto para vender? Você já está pronto para vender? Qual que é o seu succession plan? Então, quer dizer, e eu fui naquele, já estou sabendo, olha, aquele cara já está com 70, aquele cara já está com 60 e poucos, o filho vai tomar conta, não vai? Vamos lá. Eu preciso aprender um pouco mais dessa parte da indústria, que eu conheço bem a de closet, não conheço tanto a de kitchen, mas eu comecei. Então, bati na porta de uns 4. Infelizmente, nenhum deles estava ainda com o foresight de querer vender. Um ainda está trabalhando no business, o outro simplesmente fechou, que é uma coisa boba, fechar o seu business. Sim. Você eu teria pago $1 milhão pelo business dele. Olha aí. Ó, tá vendo? Eu não vou falar pra você falar o nome dele, senão ele vai ficar triste. Não, ele tá fazendo, é bobeira que ele fez, né? Então, mas é uma coisa que os brasileiros deviam começar a perguntar no trabalho deles. What's the succession planning for this company? Quem é que vai? Quando você quiser se aposentar, meu querido patrão, dono da empresa, quem que vai comprar a sua empresa? Eu quero que você pense em mim. Já comece a me colocar no track, né? Porque vai demorar uns 5 ou talvez até 10 anos para você ficar confortável, né? E fazer aquilo. Então, essa é uma maneira de começar, com certeza. Uma excelente dica. Fique atento às oportunidades, procure empresas ou esteja nas empresas que você está, como vai ser, quem vai ser o próximo sucessor, quem vai ser o próximo dono. Quem sabe será você. Esteja atento. Exatamente. E você comprou uma parte e... Bom, então daquela empresa, e era esse o objetivo daquela empresa. A gente comprou uma parte daquela empresa e ele não estava nem perto de aposentar, mas a ideia era que a gente ia crescer junto, né? Era uma empresa que na época era de X milhões e a gente tinha o objetivo de dobrar, né? O revenue da empresa e tal. Mas ter sociedade é igual se casar. Sim. É a mesma coisa que um relacionamento íntimo de casamento. Então, se alguém não é 100% com você e você descobre uma coisa que é um deal breaker, o casamento se quebra, né? Então, no caso nosso também, a gente teve muitas discordâncias de como manage money, de como manage o business, o que é moral para nós, ético para nós, versus o que é para o nosso sócio, e a gente acabou se divorciando, né? Sim. Então, quando a gente se divorciou, foi em 2014, a gente teve nosso non-compete, porque franquia geralmente tem, então por 2 anos a gente não podia fazer exatamente aquilo, e eu também não queria fazer exatamente a mesma coisa. O brasileiro gosta de progression. Sim. Então, eu pensava, bom, já não dou mais aula aqui, aprendi a fazer esse design consultant, aprendi a fazer sales management, aprendi a fazer vice president sales and marketing. O que é o próximo? Bom, o próximo não é fazer só closets. Eu quero uma empresa como aquelas no Brasil que faz a casa toda. Sim. Né? E a gente ia no Brasil e em 2013 nós fizemos uma viagem para o Brasil, quando a gente ainda estava naquela outra companhia, e visitamos umas firmas de imóveis planejados e cheguei numa delas, eu não me lembro se era uma Todeschini ou uma Delano, e eu falei assim, bom, deixa eu agir como um cliente. Como é que eles vão me tratar? Eu preciso aprender, né? Se eu quero fazer alguma coisa do Brasil no Canadá, eu tenho que aprender qual que é a diferença. Eu sei fazer isso no Canadá, mas eu não tinha nem o vocabulário de fazer isso no Brasil, não tenho. Então, às vezes eu até não sei como é que eu falo certas coisas técnicas da minha profissão em português. Então, cheguei lá e falei, olha, acabei de comprar um apartamento aqui e tal, e eu quero saber como é que é a questão de fazer móveis planejados com você. E eles falaram, olha, muito prazer e tal, onde é que é o teu apartamento? Ah, o apartamento aqui, tá, então, o seu apartamento custou mais ou menos isso. Isso quer dizer que a senhora precisa de mais ou menos isso, como um budget, como um orçamento para a gente fazer a sua casa toda. Isso está no planejamento da senhora? Eu falei, com certeza. Não tinha apartamento nenhum, não tinha nada. Com certeza está no planejamento. E eu falei, eu lembro que naquela hora eu me arrepiei. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém faz isso no Canadá. Ninguém faz isso no Canadá. De avaliar qual que é o preço, o big picture dessa casa, desse projeto, do budget,
e o que vai caber ou não. E a região, né? Assim, o que tem ali naquela região, como são os E apartamentos. quais as opções? Então eu pensei, nossa, eu quero fazer isso desse jeito no Canadá. Então essa foi a inspiração de começar a procurar como fazer móveis planejados da maneira brasileira aqui no Canadá. Então isso foi em 2013, em 2014 a gente foi o nosso divórcio e tudo mais. Em 2015, né, aquela coisa de fazer outras coisas. 2015, 2016 a gente teve que fazer outras coisas. Então eu fui até trabalhar numa outra empresa de home improvement industry aqui, aprendi outras coisas. Trabalhei para uma empresa muito grande, trabalhei para uma empresa muito pequena, porque eu não tinha trabalhado em outras empresas canadenses do ramo. Sim. Eu dei aula por 1 ano, entrei naquela empresa e fiquei lá 14 anos, né? Então eu preciso aprender outras coisas e foi maravilhoso, porque foi uma separação difícil para nós, né? Porque a gente pensava que ia ter aquele business para o resto da nossa vida. A gente tinha uma comunidade incrível de amigos e business support numa franquia que você tem. Então a gente saiu fora e ficou meio perdido. E foi bom porque eu comecei a ver como é que o pessoal de fora vê aquela companhia. Então eles não, né? No lado de fora a gente não é tão hot stuff como a gente pensava que a gente era, né? Então eu comecei a ter uma perspectiva. Tem outros mercados, tem outras companhias, então começou a pesquisa para o próximo business. Começou a pesquisa e demorou uns 2, 3 anos. A gente vai a trade shows, fomos a um trade shows em Flórida, chama-se KBIS, que é o Kitchen and Bath International Trade Show. Vimos a Delano lá, foi acho que 2017, 2018. E a Delano, nós estamos agora exportando para os Estados Unidos, a Unicasa, que é a fabricante da Delano. Eu falei, opa, eu quero uma companhia brasileira. Tô pertinho ali. Tô pertinho. Eles, aonde que você tá? Eu falei, tô lá em cima, não tô aqui na Flórida, não tô lá no Canadá. Não se preocupa, Eles, no Canadá é muito longe. Eu falei, não é não. É fácil, a gente... É fácil, o caminhão chega tranquilamente. Pois é, então começou com isso. Eles com dúvida de que será que alguma coisa dá no Canadá? E eu falei, não, dá sim, eu já tô nessa indústria, eu já tô fazendo isso, né? O importante é não ter medo. Não. Né? Assim, você, eu quero ter, ser dealer de alguma companhia, ou a companhia é muito grande, bate na porta. Quem sabe? Procura, né? Eles não estavam afim, não. Eles, nós estamos aprendendo os Estados Unidos agora, nós temos uma primeira loja aqui em Boca Raton, estamos aprendendo o mercado ainda, né? Então, falei, eu conheço o meu território, eu sei como é que é lá. Eu acho que seria uma coisa bem diferenciada, eu quero abrir uma coisa diferente. Eu gosto de brand appeal, high-end, luxury, porque é o que eu aprendi, né? Que você quer ser above Sim. the mid. Esse negócio de ser médio, de ficar lutando pro preço mais baixo, por qual que é o dealer, commodity, sai fora. Eu não vendo commodity, porque isso aí é uma race to the bottom, né? Você está correndo para quem que vende por menos. Não, isso fica muito difícil de você ter um lifestyle bom. E entregar com excelência também. Entregar, né? Com excelência, porque você tem que sacrificar. Se você bate muito no preço, inclusive a gente teve uma conversa aqui com a Julia Falsi, business coach, ela falou justamente isso. Muitos empreendedores, quando vão abrir um negócio, eles procuram assim, vamos supor que ele vai criar um produto, eu vou começar a vender esse copo. Qual que é a média de copo? É de 40 a 70. Então eu vou vender por 35. Então não faça isso. Não. Você conheça o seu custo, conheça as suas margens. E o empreendedor ele tem que entender que ele tem que ganhar a parte dele. Não é? Não pode deixar de contar com esse percentual. Então, inclusive, eu deixo aí o recado. Se você ainda não sabe montar um pouco um business plan, se você tem alguma dúvida, aqui em algum canto do corner eu vou colocar de novo, fazer aparecer o QR Code da Julia Falsi. Ela tem alguns programas, alguns guias muito completos que você vai seguir lá step by step de como montar, principalmente aqui em Vancouver, como é as normas, tudo tem muita norma. Muitas regras. Muitas regras. Mas aí você comunicou com eles e eles não queriam... Eles ficaram... Não é que não queriam, eles ficaram assim, nossa, será que dá? Não levaram muito a sério, né? Eu falei, não, dá sim, vamos. Aí começamos a fazer follow-up, vem aqui vem ver o mercado, vem ver isso, o real estate value nosso é muito alto, Delano é um produto, né,
high-end luxury, é em competição com as italianas, então vamos lá. Então eles vieram, então a gente se conheceu em janeiro, eles vieram aqui em março, em abril nós incorporamos, e em junho, julho, alugamos o ponto, e começamos a montar o nosso ponto em outubro, novembro, e abrimos em janeiro de 2019. Olha. Né? E esse tipo de business, na época, é o que a gente acreditava, era pré-pandemia, a gente acreditava que precisava de um ponto muito bom e precisa desse investimento. Então, eu fiz um investimento altíssimo, né? E abrimos um showroom de 3.500 square feet, com uma warehouse de 2.200 square feet e tudo mais. E aí, o primeiro ano, né, aquele começo, né, é difícil no começo, tal, batalhando bastante. E eu também fiz uma outra ousadia. Eu não abri em Vancouver, onde tem a maior concentração de income per capita que tem como afford my product, meu produto. Não, tá tendo muito desenvolvimento aqui em Langley, a BMW, a Mercedes, a Range Rover, estão todas aqui agora nessa área da Langley Bypass. Vamos abrir aqui perto, porque aqui vai crescer, já temos muito dinheiro nessa região de Surrey e Langley. Então eu escolhi abrir lá. E um aluguel bem melhor, né, e tudo mais. Então, o primeiro ano foi ótimo, as projeções foram batata, né? Fizemos as projeções, ótimo. No primeiro ano vamos perder dinheiro, porque é o primeiro ano, mas deu certinho lá, projetamos isso, fizemos isso e tal. Aí chega em março, pandemia de 2020, né? E o que você aprende, quando você aposta muito alto, quando acontece alguma coisa errada, você perde muito também. Então, quer dizer, o nosso segundo ano, resumindo a história, teve 2, 3 meses de fechamento total. Todo mundo estava muito, assim, demorou uns 2, 3 meses para as pessoas decidirem, vamos renovar a casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Mas estavam pensando em sobreviver, né? Todo mundo pensando em sobreviver e não pegar o vírus, Sim. né? E a gente não era conhecido no mercado. Então, quer dizer, as pessoas começaram a ter o impulso de renovar, fazer alguma renovation, alguma construção, alguma coisa em junho e julho. Mas a gente não era conhecido, quer dizer, e também nós não estávamos no price point de todas as pessoas que queriam fazer renovation. Então, a gente fez muita estimate que não era para nós, e demorou, mas eu diria mais um ano para poder. A gente terminou o nosso segundo ano com o mesmo revenue do primeiro, que já não era o plano, mas foi melhor do que nada, porque batalhamos mesmo muito. E aí, no terceiro, já começou a dar um pouquinho, né? Que foi 2021, 2022, começou a melhorar. Agora estamos em 2023. E é claro, nós estamos no Canadá e como as coisas têm mudado muito no Canadá, nós sofremos... você já estava aqui, né, na época do Covid? Sim, eu cheguei em 2018. O nosso shutdown foi mais longo do que dos Estados Unidos, do que do Brasil, do que de muitos outros países. E aqui também na British Columbia foi bastante. Porque na nossa medicina socializada, né, o governo tem muito cuidado para não aumentar as visitas hospitalares demais. Então tem que ter aquela coisa. E aqui vale ressaltar que era um ponto muito turista, muito imigrante do mundo inteiro. Então um volume de gente de toda parte do mundo é muito grande, né? Os nossos clientes chineses sumiram, né? Porque a outra coisa boa da gente comentar, você me perguntou como é que mudou muito Vancouver. Vamos fazer uma análise. Quando eu cheguei em 2000, exatamente, landed in Canada, March 2000. Né? Cheguei em 2000, em março, eu não conhecia muitos brasileiros. Eu fui morar em Langley, porque a gente tinha uma fazenda lá, tal, e existia alguns brasileiros aqui em Vancouver, mas eu não tinha contato. E a minha família toda canadense e tal. Então, eu não tive amigos brasileiros aqui durante os meus primeiros 10, 15 anos de morando aqui no Canadá. Né? Foi uma cultura de imersão mesmo. E os grupos étnicos eram os Caucasians, os British, Scottish descendants, como French Canadians. Temos ainda os imigrantes indianos que vieram, os indianos e os chineses vieram, né? Há 30, 40 anos atrás começaram a vir para trabalhar nas railways, né? Desenvolver
Os trens, as rodovias, né? As rodovias canadenses. Então, quer dizer, 20 anos atrás, eles estavam aqui há 20 anos. Então, um imigrante de 20 anos está começando a conquistar conforto, né? Sim. Então, os nossos clientes, no nosso primeiro ano de Delano, a gente vendeu projetos imensos para chineses, que, né, vem aqui, constrói casas e tudo mais. E com a pandemia, secou muito, né, o nosso business. Então, a gente teve que começar a procurar outros clientes. E você vê que agora, em 5 anos, desde que eu abri a Delano, os clientes chineses ainda estão, né, estão começando a viajar de novo agora. Mas quem apareceu e está dominando bastante o mercado canadense de construção são os indianos. Tá? São os indianos. E tem alguns brasileiros agora também que começaram a trabalhar nos últimos 5 anos, que estão começando a aparecer. Mas os indianos que estão construindo muitas casas. E eles constroem casas muito grandes para ter o pai, a mãe e os irmãos, todo mundo junto, né? Cláudia, a gente está chegando para o final do nosso bate-papo. Está excelente, muitas histórias. Obrigado por ter vindo. A gente ainda tem a parte de perguntas. Sim. Que algumas pessoas já mandaram. Ótimo. Mas antes eu queria que você deixasse 2 conselhos para quem ainda não empreende, ou para quem ainda está em um sonho de empreender, ou para quem começou a empreender, mas está na caminhada. O que você pode dar? 2 conselhos. Eu tinha pensado em 3, tá? 3? Pode falar 3. Primeiro, pesquise. Eles ganharam um de bônus. Pesquise. Pesquise, planeje tudo. E a pesquisa pode ser você trabalhar, né, no ramo, na indústria. Isso é uma coisa que você pode fazer. Pesquise muito, planeje muito, faça muito planejamento financeiro, faça muito planejamento de marketing. Conheça o seu cliente muito bem. Conheça a cultura, a língua, os gostos, onde que ele vai, onde que ele compra. O que ele faz no fim de semana? Isso é toda parte do planejamento. Se você não sabe quem é o seu cliente, vai ser muito complicado. Então, a primeira coisa é isso. Segunda, esteja preparado para jogar todo o planejamento pela janela. Isso é importante. Esteja preparado para jogar tudo fora e fazer tudo diferente. Porque pode acontecer uma pandemia, uma guerra, um interest rate, e aí você tem que fazer o manejo brasileiro. O business plan, ou o planejamento, ele tem que ser seguido, né, com rigor. Sim. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser maleável bastante para absorver essas intempéries da vida, das crises. Muito maleável. E a terceira coisa é a palavra que, para mim, como eu fiquei mais empreendedora, com muito mais responsabilidade aqui no Canadá, então eu lia muitos livros em inglês, é a palavra grit, que quer dizer garra. Sim. Você tem que ter garra, você tem que ir assim, né? Planeja. Fica preparada, é igual quando você sobe numa roller coaster, num bowl, e você segura, porque vai balançar. Segura até o final. É isso aí. É isso aí. Eu tenho algumas perguntas e eu queria começar por essa aqui. Você atende mais brasileiros ou canadenses? E por que você acha que é? 99,99999% de canadenses. E por que você acha que eles... Olha, e mesmo dos canadenses, eu digo assim, e nos canadenses estão todas as etnias canadenses. Sim. Que a gente tem, né? Todo mundo aqui é canadense. O brasileiro, eles estão começando a comprar casa agora, então a gente tem uma cliente brasileira que comprou conosco, porque ela tem um gosto elevado e ela e o marido, como profissionais, têm como, né, aquele Sim. produto. E ela é muito orgulhosa do produto brasileiro também, querendo trabalhar conosco, do nosso jeito, com o nosso design brasileiro. O brasileiro ama good design. Sim. Então, não é qualquer design aqui que agrada aos brasileiros. A gente atrai muitos brasileiros pelo nosso design. Infelizmente, eles às vezes não estão ainda no ponto de comprar uma coisa conosco, porque o budget deles está mais para a IKEA no momento. Sim. Né? O imigrante, ele tem um processo que a gente... Isso. Que ele também não pode sofrer com isso, a gente sabe, todo mundo um dia chegou, né? Um dia você aterrissou aqui e começou a construir algo, mas isso take a time, né? Tem um tempo, em 10 anos eles podem comprar o que quiser. Sim. Mas assim, e todo canadense também, não é qualquer canadense que compra de nós. A gente tem um processo de como é que fala? De qualification, né? Sim. De qualificação do cliente, que
A gente sabe, o nosso cliente, a gente sabe quanto ele ganha por ano, a gente sabe que carro que ele dirige, onde ele faz compra, que tipo de viagem que ele faz, Sim. seja independente da etnicidade dele. Né? Uma outra pergunta é como conseguir representar a marca Delano? Hoje só vocês aqui praticamente no canal. Nós temos exclusividade do território da British Columbia e com a Delano, tá? Sim. E é um produto que fala muito da nossa... como o design brasileiro tem a influência europeia, mas é mais caloroso, Sim. né? Então, sim, nós amamos representar a Delano. Ok. E perguntam aqui, que talvez seja estratégico, mas pode responder. Vocês pensam em expandir? De que modo? Tem vários tipos de expandir, né? A pergunta é genérica aqui. Na verdade qual o pensamento para expansão? Olha, é bom, porque eu já tive... Toda semana eu tenho um pensamento de expansão novo, né? É o empreendedor, não tem jeito. Classic. Então, é claro, o nosso primeiro objetivo de expansão seria outras Delanos no Canadá. Toronto, Ottawa. Então, se tem algum brasileiro que queira partner with me, vamos lá, vamos nos juntar, vamos abrir mais Delano. Opa, vamos lá. Porque é um fortalecimento da nossa marca, da nossa cultura, do nosso jeito de fazer as coisas. Sim. Né? Tá dado a dica, gente. Tá dado a dica. No final a gente vai passar todo aí, o Instagram, os contatos, o e-mail, do website. Exatamente. Porque tem que ter todas essas características, né, pra gente poder. Então, essa é a primeira coisa de expansão. A segunda é mudar de onde a gente está em Surrey, né? A gente já mudou a estratégia, a gente já não tem aquele showroom imenso, porque a gente entendeu que na pandemia, um showroom tão grande, com o overhead que a gente tinha lá em Surrey, sendo que a maioria dos nossos clientes são Vancouver, West Vancouver, não foi a melhor ideia do planeta. Então, agora nós estamos começando a nos relocar para Vancouver e daqui crescer para cá. Né? Então, nós temos vários tipos de expansão, seja a expansão dentro do nosso território e também pelo Canadá. Ok. Cláudia, agora é a pergunta crucial. Vamos lá. Quais são os 2 conselhos que você daria para a Cláudia lá da sociedade, de quando começou, falou assim, olha, tem uma oportunidade de ser dona de oficialmente ter um empreendimento, quais 2 conselhos você daria para aquela Cláudia que, de certa forma, facilitaria essa caminhada? Às vezes algum conselho de alguma dificuldade, quais são as 2 coisas que, se a Cláudia lá atrás soubesse, ajudaria a caminhada? Sim, com certeza. Escuta aquela vozinha do seu gut. É uma coisa que, quando a gente é imigrante, a gente tem o nosso gut, mas a gente se sente insegura, aquela coisa toda, então aquela vozinha tá certa. Uma coisa, a minha maior lição que eu voltaria e falaria para a Cláudia, você estava certa. Você deveria ter feito aquilo na hora que você pensou que você deveria ter feito aquilo. Porque se você tivesse feito, 100% você teria atingido aquele objetivo naquele momento. É a certeza. Com certeza. E o segundo? Seriam e o 2? segundo, eu acho que eu tenho que ficar voltando para essa garra, viu? Tem coisas que eu desisti, que hoje, com esse ambiente que eu tenho hoje, com a Delano, com a pandemia, com os high interest rates que estão afetando todos nós no setor de construção, hoje eu tenho mais garra e mais preparo. E eu sei que essa perseverança, tá? Que isso que vai dar no final. Nós temos momentos dificílimos, como todo business owner, momentos dificílimos que ninguém precisa ficar sabendo nas redes sociais. Sim. Mas vem lá conversar conosco que a gente conta o que está acontecendo. Na rotina. Né? Então é isso aí, garra. Cláudia, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo espaço, de ter vindo aqui na sua agenda, encaixar. Eu sei que a agenda do empreendedor é difícil e eu tenho agradecido a todos eles. A gente está muito feliz com essa experiência aqui em Vancouver, com conhecer esses empreendedores aqui. E considero que o Pode Bem está de portas abertas. O foco dele é esse, é conectar empreendedores brasileiros, é criar uma comunidade forte, que é uma comunidade criativa, é uma comunidade que tem garra, que tem excelência, que consegue pensar fora da caixa. Nossos resultados são fora da curva. Então, mais uma vez, muito obrigado. Meu prazer. E a mesma coisa, a Delano está de portas abertas para o Pode Bem e para toda a comunidade de empreendedores brasileiros.
Quem ficou curioso e quer fazer o contato com a Delano ou com a Cláudia, quer tirar algumas dúvidas ou quer falar assim, Cláudia, me ajuda aqui, preciso desse caminho, preciso de um conselho. Sim, sim. Como que a pessoa faz esse contato? Olha, a gente... Todos hoje estamos nas mídias sociais, entra no Instagram da Delano, manda um e-mail, no nosso website tem um e-mail, eu tenho acesso direto àquele e-mail, que é o info@delano.ca. Então, telefona, manda o pombo, todos os jeitos. Qual é o endereço do showroom? Hoje nós estamos num showroom office na 13375 Comber Way, em Surrey. Eu estou num espaço de um parceiro, que é fabricante de cozinhas. Ele me deu um espaço maravilhoso em cima da fábrica dele. Então, nós estamos lá e visitamos os clientes na casa deles, visitamos obras, trazemos eles aqui e ali. A gente está sempre rodando pela Greater Vancouver. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você, Samuel. Nós vamos sempre estar juntos. Para quem acompanhou toda essa história, obrigado por você que esteve junto conosco. O Pode Bem, como a Delano, como a Cláudia falou, está de portas abertas para ajudar. Você que está chegando agora, você que quer vir, você que quer empreender, não desista. Invista nesse sonho, invista nesse projeto. Não só nós, mas a comunidade brasileira como um todo nós temos esse objetivo de conectar e dar possibilidades e oportunidades, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.